Sentada na cama, Júlia se agitava tentando compreender aquilo. Foi um sonho mesmo, só falta entender. Nisso houve um barulho novamente na janela. Ah, isso sim é real. Levanta-se estressada. Mas não é possível! Reclama, tocando o trinco, e ao abrir dá de cara com o inesperado. O duende. Boa noite, Cinderela. Fala sério, cara, é você? Euzinho mesmo. Isso são horas? E para se divertir tem hora? Espera então que eu vou ver se tá limpo, ninguém pode ver. Nesse momento, Júlia sentiu um frio na barriga e pensou ser um mau pressentimento. Recordou-se dos conselhos para não acompanhar estranhos. Todavia, afastou a ideia, argumentando que ser conhecido também não garante que seja confiável. Afinal, era uma menina corajosa. Seu pai dizia que ousadia não lhe faltava. Além do mais, sempre fora apaixonada pelas coisas fantásticas, histórias, personagens. E não era agora que tinha a oportunidade de fazer uma viagem mais do que real para esse mundo que iria dar para trás. Ia e pronto, decidiu enquanto calçava o tênis. Caso alguém estivesse interessado no seu cristal, ia cair do cavalo, pois ele estaria ali, bem guardado pelo Inácio. Entretanto, no fundo, acreditava mesmo que a tal rainha queria conhecê-la, sempre ouvira dizer que ela era especial, coisa e tal. Sendo assim, bem poderia conviver com outros mundos. Olhou à sua volta como quem se despedia e parou com carinho na cômoda e no criado mudo, percebendo, porém, algo novo por ali. Nesse último havia, além da sua casinha em miniatura, o abajur e outros pertences, uma coisa nada familiar, um saquinho de tecido franzido em forma de disco, um fuxico, amontoado em cujo interior parecia trazer algo. O anjo, concluiu de imediato. Só podia ser isso, um amuleto, para uso de contra-maldição e coisas do gênero. Não teve dúvida, apanhou e enfiou no bolso imediatamente. Tô pronta. Vem logo, retrucou o outro lá de fora. E lá se foram os dois andando na ponta dos pés pelo corredor, até que Júlia se abaixou e, cochichando no ouvido do amigo, quis saber. E agora? Como vamos fazer? Ah, esqueceu dos meus poderes? Poderes! Essa palavra entusiasmou a menina, que acreditava estar prestes a entrar um sonho impossível aos olhos do mundo natural. Ah, tá. Sei que você aparece e desaparece onde bem quer, mas eu... É só me dar a mão, veja. E o duende tomou sua mão como se fossem passear no bosque enquanto o seu lobo não vem. E num piscar de olhos, assim que a menina se deu conta de que fora tocada pela criatura, já não mais sabia onde estavam. Que lindo! Que lugar é esse? É o meu reino, horas. Mas isso é um jardim, um paraíso! Eu sabia que você ia gostar. Você mora aqui, nesse jardim? Vivo aqui, quer dizer, eu trabalho aqui. Ah, já sei, você vive nas montanhas, nas minas e trabalha aqui, não é? Isso mesmo. Aqui é o castelo da minha rainha e eu trabalho para ela. Sou eu, seu jardineiro. Mas vamos indo, continuou o duende. Nossa, que massa! Dona Celeste precisava ver isso. Foram seguindo os dois por alamedas sombreadas de um teor sazonal puríssimo. O ar fino fazia até arderem as narinas. As fragrâncias em flores se alternavam à medida que caminhavam. Era a essência de tudo. O branco e o verde predominavam. Muito verde e branco salpicado aqui e ali de outras cores, em diferentes formas, diversos tamanhos e texturas. Umas no alto, balançantes ao gosto da brisa, outras à altura dos olhos da menina, ao alcance das mãos. Muitas pendentes de galhos rendidos e tantas outras rasteiras, um leito herbóreo sem fim. Mais adiante, árvores majestosas eram ancoradas por enormes canteiros multicolores que as guardavam de lagos serenos, em que deslizavam aves elegantes e silenciosas. Os pássaros, esses sim, todos juntos, executando uma tremenda sinfonia, auxiliados pelos guinchos de saguis e micos, fazendo molequices de galho em galho.
O sol, às vezes rasgando aqui e ali um débil maciço de verde ou acolá, abrindo uma pequena clareira, reinava absoluto, fazendo fenecer as pétalas mais delicadas. Nossa, mas por que aqui é dia? Porque fica do outro lado? Não, porque é outro mundo. Olha, mostrou finalmente o duende, apontando à frente bem ao fundo. O palácio! Não vejo a hora! Comemorou a menina eufórica. Pois então, respondeu o duende, estalando os dedos e fazendo surgir ao seu lado uma espécie de liteira, conduzida por 4 anões barbudos e calvos com pouca roupa. Epa, que é isso? Não precisa! Faz parte do cerimonial. Aqui é assim. Mas são escravos? Indignou-se a menina, querendo recusar. Não, só serviçais. Júlia olhou bem para aquilo e achou estranho, porque não pareciam bem-humorados nem tão dispostos. Eram sisudos e até mal encarados. Contudo, não teve como recusar. Sabia se portar bem em lugares e circunstâncias distintas. Era um cerimonial. E, além disso, chegariam mais depressa. Estava ansiosíssima. Enquanto se aproximavam do palácio, a menina admirava a grandeza e suntuosidade daquela construção. Todo ele em pedras brancas entremeadas de um verde esmeralda cristalino, os detalhes de acabamento em roxo, desviando para o vermelho e o negro em alto relevo. A média distância podia ver-se o pavilhão principal, e nele uma corrente de delicadas aves brancas despencando de uma de suas torres para os pátios que a ladeavam. 3 elegantes pavimentos compunham o conjunto de medidas incalculáveis. Chegando ao pátio maior, Júlia e o duende foram recebidos por 2 outros anões, agora mais bem apessoados. Eles fizeram a gentileza de os conduzir para dentro do recinto. Dali, alcançaram as escadarias que os levariam ao primeiro pavimento. Pronto, entrariam finalmente e conheceriam a rainha daquele lugar. Foi o que pensou a menina, espantada com tanto luxo. Lá dentro, enormes espaços se enchiam de luzes e brilho, vindo de todo lado, habitados vez ou outra por grandes arranjos florais em cavaletes de ouro armado. As janelas com os balcões altivos davam para os lagos dormentes em prata morna. Do alto, sempre ao centro, os salões despejavam seus lustres crivados de pedras que pareciam diamantes. Tudo muito lindo, muito brilho, mas muito frio, avaliou Júlia. Eu é que não viveria em um lugar assim. Não tem viva alma? De uma imensa passagem, o alto em forma de arco, surgiu enfim um homem vindo na direção deles, ao qual o anão fez reverência. Após a saudação, o cavalheiro fez um sinal, e Júlia percebeu então que seriam levados à presença da anfitriã. Quando entraram na sala majestosa, a menina estranhou a recepção que não condizia com o que esperava. No seu modo de ver, e até mesmo em conformidade com o que tinha visto até ali, a dona da casa deveria recebê-los com mais apreço, pois não era isso que via. A tal rainha os recebia de costas. Via-se apenas sua silhueta. Imóvel e mudo, o corpo esguio e impecável, trajado de cristais verde-musgos, de sufocante justeza, não sinalizava a menor possibilidade de humor, nem sequer de vida. Foi necessário que o duende se antecipasse, fazendo-a perceber que estavam ali à espera. Ao som de um cauteloso, emitido pelo recém-chegado, moveu-se enfim aquela escultura, fazendo meia volta, pescoço ereto, o queixo altivo e o nariz levantado. E que nariz! E os cabelos, vistos no movimento, lustrosos a roçar o dorso lapidado, o rosto desenhado num quadrado em pele branca, com saliências e reentrâncias milimetricamente planejadas. Exibia um contrastante vermelho acerola molhada nos lábios bem definidos. Os olhos muito escuros,
as sobrancelhas arqueadas de leve nas pontas, guardavam à esquerda no canto uma pinta escura e saliente. A pálpebra delicada parecia um sentinela, dando referência absoluta aos traços, formas e tons do semblante. Depois de encará-lo sem manifestar a mínima impressão, a bela moveu suavemente os longos braços, encerrados com as mãos delicadas e magras, dedos finos, e impulsionou o corpo sinuoso para um andar coleante à sua esquerda, olhando-os de revés e falando com a voz doce e aveludada, mas solene e severa. Com quem, então, essa é a tal Júlia, a menina especial de quem tenho ouvido falar? Eu mesma, antecipou-se a visitante inquieta. Pelo visto, não é de muita polidez como havia presumido. Ah, perdão, senhora. Esqueci de a apresentar, desculpou-se o duende. Não era preciso. Seu papel já foi cumprido. Pode se retirar. Aos afazeres. Júlia, que até aquele momento experimentara certa admiração por aquela figura tão divina e maravilhosa que aparentava ser, não gostou nem um pouco daqueles modos e principalmente do tratamento dispensado ao seu amigo. Pois, senhora, queria dizer que gostei muito do tratamento recebido por seu... improvisou, querendo ser gentil. Esse aí? Ora, veja, é um serviçal mediano, só isso. Pois então, senhora, gostaria de agradecer-lhe a gentileza. Majestade! Ninguém se dirige a mim assim como a uma qualquer. E pode sair, despachou acenando com repugnância para o outro sem lhe dirigir um olhar. Júlia estremeceu por dentro. Não gostava de indelicadezas, muito menos com um seu semelhante. A senhora me desculpe, mas... Sua Majestade! Não te ensinaram? Desculpe-me, senhora, mas não estou acostumada a... Você aprende, por pior que seja, aqui você aprende. A senhora não entendeu, endureceu a menina. Não quero aprender a maltratar as pessoas. Aqui você não tem que querer, é uma igual a todos. Eu sei disso, senhora, por isso mesmo... Chega! Já vi que com um tipo como o seu não se arranja nada. Não tenho tempo a perder. Pois não, senhora. É assim que sou e assim que serei aqui ou em qualquer lugar. Ora, mas se não é polida, é bem mal educada, não é? Não, senhora. Sou muito jovem ainda, mas já sei como me portar com os outros. Você está diante de uma rainha sua... Eu sei, senhora. Mas esse não é o meu reino. Portanto, não tenho que ser submissa ao seu reinado, concluiu Júlia, encarando mais duramente aquele mármore que tentava subjugá-la. Ora, vejam. Aliás, não tenho reino nenhum, continuou a menina encorajada. Isso de reino e rainha só vai bem aqui, no universo fantástico, mas nem mesmo aqui pretendo mudar meu modo de ser. E isso continua. Júlia, percebendo o clima e vendo que não estava sendo nada cordial, pediu desculpas novamente, tentando conciliar. Perdão! Exigiu a rainha. Bom, vejo que não vai dar certo esse nosso encontro. Mil desculpas. Peço para me retirar e voltar para o meu lugar, encerrou Júlia, virando-se de cabeça baixa, pois não contava com esse imprevisto. Onde pensa que vai? Ouviu a menina paralisada. Daqui só sai quem eu permitir. Mas se fica ou se voa, a decisão é minha. Eu é quem escolho, não? Isso na sua casa, aqui no meu reino, eu é que decido. Nesse momento, Júlia pensou em revidar aquele abuso, reagir contra aquele autoritarismo, mas percebeu de repente que não tinha como sair dali e voltar para casa, já que nem mesmo quem a trouxera estava mais ali. Onde foi o duende? Arriscou-se a perguntar, fazendo-se de indiferente. Ah, aquilo sim é mais obediente do que você. Já devia ter desconfiado, filho de peixe. Quem a senhora pensa que eu sou? Que sabe a meu respeito? Meus pais nunca fizeram nada que eu não possa imitar. Logo se vê tamanha petulância. Não é petulância, quis argumentar. É orgulho mesmo. Disso eu me orgulho, enfrentou Júlia. Tal mãe, tal filha. E assim até os confins da sua ascendência. O que sabe das minhas origens para falar assim? Sabia que não poderia se sair melhor que aquela outra.
Do que você está falando? Que outra agora? Daquela sua biziná, insultou fazendo pouco caso. O quê? Que você sabe disso? Como sabe da minha bisa? O que sabe sobre ela? Tudo o que você sabe, mais um pouco só, seu arremedo de bruxa pretensa. Ouvindo isso, Júlia reconheceu que estava diante de uma situação inusitada. Não por estar ali no mundo da fantasia, destratada por uma rainha, mas por estar diante de uma possibilidade de falar da bisa, de quem não sabiam o paradeiro, alguém cujo nome estava proibido. Ninguém tocava mais no assunto. O que sabe sobre a bisa? Fala! Interrompeu a menina querendo saber. Calma, remedo de bruxa. Ah, mas que falta de gentileza minha, corrigiu a dona da casa de repente. Nem ao menos servi um dos meus licores maravilhosos, insinuou aproximando-se. Júlia olhou para aquilo com repugnância. Pensou em não aceitar. Até desejou atirar aquele copo longe, até mesmo naquela megera. Mas isso jamais faria. Aprendera a adequar-se às circunstâncias o suficiente para sobreviver. Decidida a aceitar, a menina, relutante em provar a bebida, era cada vez mais atraída pelo aroma cítrico adocicado que lhe invadia as narinas, instigando-lhe o olfato, destilando-lhe a saliva. Prove! Incitou o anfitriã, sorvendo do seu uma porção generosa. Assim vamos poder falar daquilo do que mais interessa. Ouvindo isso, tomou o cálice e, com os lábios semicerrados, sorveu o mínimo que pôde, pensando até que aquilo servisse para lhe aclarar as ideias, facilitar o entendimento entre ambas. Não é uma obra-prima? Gabou-se a outra, quando viu que Júlia tinha provado do líquido tremendo em sua mão. Assim podemos conversar melhor, nada como uma ajudazinha. Tendo degustado aquele sabor finíssimo, mas de pouca presença, Júlia encorajou-se e experimentou mais um pouco. Um pingo só. Ah, sim, apreciou a rainha. Faz relaxar, toma mais. Mas Júlia decidiu não mais e pronto. Sabia que o líquido era alcoólico e alterava os sentidos, a percepção. Mas podemos falar, então? Reiniciou a menina, sabendo o que fazia. O que quer saber, afinal? Tudo o que você sabe sobre a minha bisa. Sei o que você sabe, que era uma pretensa bruxa-mor, metida boazinha e... Continuou a menina, querendo mudar o tom da conversa. E acabou se danando, como tantas outras da sua laia. Como assim? Sumiu. Escafedeu-se aquela velha caduca. Você sabe dela? Onde ela está? Ela não era caduca. Não quero saber daquela velha asquerosa. Olhe para você. O que tem eu? Enfrentou a menina valente, atirando-se para a mulher. Calma aí, alto lá! Disparou a rainha, dando um passo para trás. Não vejo sentido nisso, admitiu Júlia, entristecendo-se de repente. Nada disso faz sentido, não vim aqui para isso, concluiu. E resolveu de repente, arredando o passo e virando-se para a saída. Peço que me perdoe, majestade. Não há de quê, respondeu, estalando os dedos a rainha às suas costas. Quando Júlia ouviu aquele som, percebeu imediatamente que dali não sairia mesmo sem a tal rainha permitir. Viu dois homens enormes de assustadora musculatura, cabeças lustrosas com cara de horror, estacados na passagem onde não caberia uma mosca. Está bem, voltou-se a menina. O que você quer de mim? Ah, chegamos ao que interessa. Sem enrolação, bradou Júlia, já sabendo que a peleja não seria fácil, pois não estava numa posição privilegiada. Por qualquer que fosse o prêmio, jogaria em campo adversário. Concordo, vamos logo ao assunto. Não sem antes deixar claro que tenho o melhor dos interesses. Já está enrolando, pensou a irmã de Jorginho, reconhecendo estar em situação delicada. O que fazer? Como sou a última representante da minha linhagem, recomeçou, prometi a mim mesma que não deixarei o mundo sem antes triunfar sobre as trambiqueiras e falsas bruxas. Ninguém, enquanto eu reinar, nem mesmo depois de mim, usará um cetro fajuto. Eu não sei o que eu tenho com isso, interrompeu Júlia, lembrando-se então dos conselhos do anjo. Só uma deve reinar, e tenho horror de admitir que a senhorita atravessaria o caminho. Entendi. Então, propõe um duelo, é isso? Exatamente.
embora não precise do menor esforço para vencê-la. Topo! Assentiu a menina, encorajada, dando um passo à frente. Ah, tão débilzinha, não vai ter a menor chance. Mas como ando muito entediada, resolvi me divertir um pouco. Imbecil, pensou Júlia, e fala que pretensiosa era a Bisa. Topo o desafio, repetiu, recordando que o anjo lhe garantia que tinha poderes. Quem começa? Insistiu ousadamente perante a soberba da outra. Escolhe. Só tem começo e fim, o que prefere? Entendi. Quem começa perde, é isso? Começamos bem, não é que ela sabe? Começo eu então, já que você tem medo.